Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre a relatividade do tempo e o fator de Lorentz. Temos aqui um observador R, chamado de relativo, em repouso em relação a um referencial inercial qualquer, como a Terra, por exemplo. Teremos também outro observador P, chamado de próprio, porém em movimento, com uma velocidade v, em relação ao mesmo referencial que o R se encontra em repouso. Ou seja, se o R estiver em repouso em relação à Terra, o P está se movimentando com velocidade v, também em relação à Terra. Ou seja, em toda relatividade restrita, sempre que você ler uma medida relativa, ele está se referindo à medida realizada por esse observador R. Já se você ler medidas próprias, quer dizer que são as medidas que esse observador, que se encontra com essa velocidade v, consegue realizar. Aqui eu coloquei o observador P dentro de um vagão de trem. Ele não precisa estar necessariamente dentro de um objeto, né, ou de um móvel. Ele simplesmente tem que estar com essa velocidade v. Teremos junto com o P, ou seja, com a mesma velocidade v, uma fonte de luz, como se fosse uma caneta laser, emitindo luz dentro do vagão. Agora, pensem comigo, o que esse observador P iria enxergar desse raio de luz subindo aqui dentro do vagão? E esse observador R, qual a sua interpretação para o mesmo fenômeno? Como a fonte de luz está andando junto com o P, ou seja, ela se encontra em repouso em relação ao P, o observador P iria enxergar o raio de luz subindo na sua frente. Aí eu estou imaginando como se fosse uma caneta laser. Aí ele liga o laser na sua frente para cima. Então ele iria enxergar o laser só subindo. E aí como é que eu calculo a distância que o laser percorre em relação a ele? Basta fazer ΔS velocidade vezes tempo, sendo a velocidade da luz a constante c, de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, se eu pegar a velocidade da luz e multiplicar pelo tempo que passa para ele, para o observador P, teremos a distância, o deslocamento que a luz teve aqui na sua frente. TP eu estou considerando como o intervalo de tempo que o P consegue medir desse fenômeno. Já para o R, como ele está em repouso em relação à Terra e a caneta, né, a fonte de luz, está andando no trem, ele iria enxergar a luz subir e ir para frente ao mesmo tempo. Então ele iria enxergar a luz, ó, tendo essa trajetória. Aí como ele consegue determinar o deslocamento que a luz teve aqui, ó, mesma lei física, vamos aplicar o ΔSV vezes t. Porém esse t aqui é o tempo que passa para o R. Afinal, é ele que está interpretando, ele que está medindo, ele que está vendo a trajetória da luz, né? Como essa daqui, indo para cima e para frente ao mesmo tempo. Então, lembrando que c é a velocidade da luz, né? Que é uma constante. Se a gente fizer a velocidade da luz vezes o tempo que o R mede, aí TR é o intervalo de tempo para o R. A gente tem, ó, o deslocamento da luz aqui. Além disso, o R enxerga todo o trem, todo o vagão indo também para a direita. Então, se eu pegar a velocidade do vagão ou a velocidade do P, né, e multiplicar pelo tempo R, que é o intervalo de tempo que passa para o R, a gente também vai ter o deslocamento do vagão ou do P que foi para a direita. Lembra da aula passada sobre os postulados da relatividade? O primeiro postulado falava que as leis físicas são as mesmas para todos os observadores ou referenciais. Você consegue observar isso aqui, ó. Para calcular esses deslocamentos, eu usei a mesma lei física, que é deslocamento igual a velocidade vezes tempo.
Já o segundo postulado falava que a velocidade da luz, c, é uma constante igual para todos os referenciais, todos os observadores. Se você olhar, eu usei velocidade da luz igual a c para o P e a velocidade da luz igual a c também para o R. Conseguimos unir esses três deslocamentos num triângulo retângulo. Olha que legal. Aqui teremos o deslocamento da luz em relação ao R, que o R consegue medir. Teremos aqui o deslocamento do vagão ou do P também em relação ao R, que o R consegue medir. E aqui o deslocamento da luz em relação ao P, que o P consegue medir. Ou seja, aqui teremos as medidas relativas e aqui a medida própria. Conseguimos relacionar os três lados desse triângulo retângulo com o teorema de Pitágoras. Olha que fácil. Basta fazermos c vezes tr ao quadrado, vai ser igual a v vezes tr ao quadrado, mais c vezes tp ao quadrado. Se a gente isolar o tr aqui, ó, passa isso aqui para o outro lado subtraindo, coloca o tr em evidência, né? Passa dividindo. Ou seja, se você simplesmente continuar esse teorema de Pitágoras, isolando o tr, você vai chegar nessa igualdade. Que para mim, no mínimo, ela é assustadora, surpreendente. Por quê? Lembrando, voltando, ó, TR é o intervalo de tempo que passa para o R, que o R consegue medir. Já o TP é o intervalo de tempo que passa para o P, que o P consegue medir. E a conclusão que chegamos aqui, ó, é que TR não é igual a TP. É uma conclusão matemática. Não ficou igual, ó. Se você analisar isso aqui matematicamente, ó, você vai concluir que o tempo relativo, o TR, ele vai ser sempre maior do que o TP, que é o tempo próprio. Como assim, professor? Então vamos lá. Imagine que eu tenho aqui dois irmãos gêmeos. E estamos no ano de 2020, os dois juntos. Aí esse aqui, ó, que seria o R, ele vai ficar em repouso em relação à Terra, por exemplo. Já esse outro aqui, que seria o P, ele vai passar a se movimentar com uma certa velocidade também em relação à Terra. Vamos supor que o P ficou viajando com essa velocidade durante 5 anos. Então ele viveu isso. O intervalo de tempo que passou para ele foi de 5 anos. Ele viu o Sol nascer, se pôr durante 5 anos. Consequentemente, o relógio dele passa a marcar 2025. O intervalo de tempo que passou para o R será igual a 5 anos também? Não. De acordo com o que acabamos de demonstrar, para o R terá passado um tempo maior. Como, por exemplo, vou chutar um valor qualquer, 30 anos. Então, o relógio do R, ele vai passar a marcar 2050, se saímos de 2020. Eu não estou falando que essa diferença de passagem de tempo é emocional ou é psicológica. Não, ela é física, ela é real. O fluxo de passagem de tempo, ele se diferencia para os dois. Imagina aqui, ó, em 2020 os dois juntos, um vai olhar para o outro, irmãos gêmeos. Depois de um tempo, quando eles voltam a se reencontrar, um vai olhar para o outro e vai ver isso aqui. Esse, que é o R, vai olhar para o P e falar, uai, mas parece que você não envelheceu. A mesma coisa, o P vai olhar para o R e vai falar a mesma coisa, nossa, mas você envelheceu muito. Se eles compararem os relógios, imagina que eles possuem relógios de pulso. O relógio do P vai estar marcando 2025, literalmente. Já o relógio do R vai estar marcando 2050. Concluo, tempo não é absoluto, tempo é relativo. E o que faz a variação, né, a mudança no fluxo de passagem de tempo para os dois é apenas esse valor de velocidade.
Aqui a gente consegue começar a imaginar em, entre aspas, viagem no tempo. Imagina essa máquina hipotética, né? Um tubo gigantesco, inclusive a gente consegue até caminhar dentro desse tubo, com milhares e milhares de quilômetros de comprimento. E aí uma ponta do tubo eu vou deixar parada, como se estivesse aqui na Terra, e a outra ponta do tubo eu vou colocar girando com um certo valor de velocidade v, como se fosse essa caneta aqui, ó, aqui parado, ó, e aqui girando com valor de velocidade. Concluo, o tempo que passa nessa ponta, que está parado em relação à Terra, por exemplo, não vai ser igual ao tempo que passa nessa ponta, que está girando. Então aqui seria o TP e aqui seria o TR. Aí vamos supor que a gente saia, né, a gente coloca esse equipamento para começar a girar em 2020. Concluo, essa ponta do tubo foi para 2030, por exemplo. Então a gente vai ter aqui uma passagem, uma variação de tempo de 10 anos, né? Já lá na outra ponta, não. Na outra ponta, o tempo vai ter passado mais devagar. Sempre quem tem velocidade, o tempo passa menos. Lá na outra ponta, por exemplo, estaremos em 2022. Concluo, se a gente começar a caminhar dentro desse tubo, indo de uma ponta para outra, a gente vai estar indo de 2030 para 2022 ou 2022 para 2030. Olha que loucura isso, não? Isso não quer dizer que a gente vai conseguir voltar no passado e alterar o passado. Isso fisicamente é impossível, até o momento, com muita honestidade, eu já não duvido de mais nada. Ou adivinhar o futuro, não é isso. Se você olhar, ó, aqui, por exemplo, poderia ser o planeta Terra. E aqui, ó, na ponta do tubo com milhares e milhares de quilômetros. Então você não está voltando no tempo dentro do mesmo ambiente. São dois locais diferentes. Porém, a tecnologia dessa ponta do tubo, em comparação a 2020, quando a máquina começou a funcionar, sem dúvida ela vai ser mais avançada, porque eles tiveram um tempo maior de vida, se comparado a essa ponta do tubo. Matematicamente, essa relação de 1 sobre raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado é definido como fator de Lorentz. Ou seja, sendo o fator de Lorentz igual a 1 sobre raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado, conseguimos relacionar o tempo relativo e o tempo próprio a partir do fator de Lorentz, ficando tempo relativo igual a fator de Lorentz vezes tempo próprio, ou tempo próprio igual a tempo relativo dividido pelo fator de Lorentz. Utilizar o fator de Lorentz facilita muito a nossa comunicação, né, os nossos estudos. E ele é utilizado por toda a relatividade restrita. Podemos concluir, então, a partir do fator de Lorentz, que se a velocidade do P for igual a zero, coloca um zero aqui, ó, o fator de Lorentz fica igual a 1, ou seja, o tempo próprio e o tempo relativo serão iguais. Já se a velocidade do P não for igual a zero, mas for bem menor do que c, coloca um valor aqui, ó, diferente de zero e bem menor do que c. O fator de Lorentz ele vai ficar bem próximo de 1. Consequentemente, o tempo próprio e o tempo relativo serão muito próximos. Já se a velocidade P for um pouco menor do que c, o fator de Lorentz fica maior do que 1 e ele passa a ter um valor significativo. Consequentemente, ó, se a gente olhar aqui, o tempo próprio ele passa a ser menor do que o tempo relativo ou o tempo relativo maior do que o tempo próprio. E aí a gente passa a ter uma diferença significativa. Inclusive, aqui eu consigo responder uma pergunta que eu tenho certeza que você pode estar com ela, que é, professor, se tempo não é absoluto. Tempo absoluto seria se tivéssemos a mesma passagem de tempo para todos os referenciais,
para todos os observadores. Então, se tempo é relativo, por que a gente não percebe essa diferença no nosso mundo, no nosso cotidiano? A resposta está aqui, ó. Para que a gente tenha um fator de Lorentz maior do que 1, e não próximo de 1 ou igual a 1, a velocidade do P ela tem que ser um pouco menor apenas do que a velocidade C. Então a gente está falando que a velocidade do próprio, ele tem que ser, por exemplo, 0, sei lá, vou chutar 0,8c, 0,9c, 0,5c, que são velocidades que a gente não consegue chegar, que são valores de velocidade que não existem no nosso cotidiano. Então, como as nossas velocidades do nosso mundo, elas possuem valores muito menor do que c, que seja 1000 km por hora, que seja 5000 km por hora, aí o fator de Lorentz para o nosso mundo, para o nosso cotidiano, ele é muito próximo de 1. Então, por isso que a gente não consegue perceber no nosso cotidiano, no nosso mundo, essa diferença de passagem de tempo. Na minha opinião, ainda não chegamos no nível máximo de piração. Esse nível virá agora, olhe isso. E se o V tender a C, ou seja, 0,9999c, se você colocar aqui, ó, um V tendendo a C, o fator de Lorentz ele fica tendendo ao infinito, a um valor infinitamente grande. Concluo, coloca um valor aqui, ó, infinitamente grande, ou um fator de Lorentz tendendo ao infinito. O ΔTP, ou a variação de tempo por P, vai tender a 0. Concluo, o quanto mais rápido eu ando, mais devagar o tempo passa para mim. O quanto mais eu me aproximo da velocidade c, que é a velocidade da luz, mais perto de 0 o fluxo de passagem de tempo chega. Concluo, se por um acaso, um pensamento muito hipotético, você conseguisse atingir a velocidade da luz, o tempo para você iria parar de passar. Ou seja, a velocidade da luz é inatingível, muito menos ultrapassada. Eu sempre escuto uma pergunta agora que é, professor, peraí, mas então se a gente ultrapassasse a velocidade da luz, o tempo não poderia voltar? Não, isso é ficção. Para a física, o tempo não volta, ele sempre corre para frente. Porém, a teoria da relatividade nos mostra que o fluxo, a variação do tempo não precisa ser igual de acordo com o referencial adotado. Legal? Espero que você tenha curtido essa aula, que é uma grande viagem, literalmente. Nas próximas aulas, a gente vai ver relatividade da massa, do comprimento, da energia, tá? E alguns experimentos que já foram feitos desde meados do século passado, que comprovam tudo isso que a gente conversou. Não se tem mais dúvida disso. Um abraço, bons estudos e até as próximas viagens.